Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um giro pela América Latina e eu gostaria de debater aqui com vocês um país que vem sendo bastante pautado pelas mídias tradicionais, pelos principais portais de esquerda e, inclusive, já foi tema de debate aqui no nosso canal, né? E claro que vocês já devem ter percebido aqui pelo título, né, do vídeo, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Argentina. Especificamente, nós vamos falar um pouco sobre conjuntura nacional, sobre a nova declaração de moratória e os novos desafios da nova gestão que se avizinha aí, né, formulada aí por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Bem, pessoal, se vocês não estão ainda a par das informações acerca da situação bastante delicada da Argentina, né, tanto econômica como social, a gente faz aqui questão de recapitular um pouco do que vem acontecendo e nós vamos trazer algumas informações um pouco mais atualizadas. Nos vídeos anteriores eu falei para vocês, né, sobre a subida do Macri, as primeiras medidas que ele tomou, né, como por exemplo ele acabou retirando muitas taxas para o comércio exterior, ele começou também retirando os subsídios que eram uma marca da gestão da Cristina Kirchner, né, que para que os mais pobres e a classe média não perdesse a oportunidade do acesso a serviços básicos como água, luz, energia, transporte, né? E o Macri, assim que subiu, ele simplesmente reajustou os preços e cada vez mais ficou mais difícil para essas classes mais pobres e até mesmo a classe média para ela poder acessar esses serviços, né? E sem contar algumas outras mexidas nos preços administrados que o Macri acabou mexendo, porque a tática era ser liberal, certo? Então, ele acabou mexendo nesses preços para ajustar de acordo com o valor de mercado, né? E isso acabou trazendo problemas a longo prazo para a gestão do governo de Maurício Macri. Bem, depois nós tivemos as reformas, né, que foram muito discutidas aqui no Brasil, algumas ainda são discutidas, né, mas na Argentina todas elas foram aprovadas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, né, foi um conjunto de reformas que foram aprovadas dentro do Congresso argentino e se dizia com a mesma ênfase que aqui no Brasil, de que essas reformas ela trariam um ambiente de negócio, traria confiança e que os indicadores argentinos poderiam melhorar a partir dessas reformas. Nada muito diferente daqui do Brasil, né, pessoal, com esse discurso liberal, né? Perfeito, aí até aí, né? Pois bem, depois nós tivemos o arroxo do Macri, né? Tivemos as medidas de austeridade. Se por um lado ele cortou nos ministérios, ele fez alguns cortes dentro da burocracia do Estado, ele foi lá e cortou também para os pobres, começou a fazer medidas ainda mais violentas, né? Digamos que foi aí um segundo round das medidas de austeridade, e se não bastasse isso, ele ainda prejudicou ainda mais o setor produtivo, né? Lembrando que a economia argentina ela chegou a desacelerar, nesse ano, pelo menos no primeiro trimestre, chegou a desacelerar 6%, né? Então, o Macri já em 2018 ele colocou uma taxa que ele dizia que é só para o setor de exportação, né? Que era o retenciones, que é o nome do imposto. Só que no fim das contas, pessoal, esse imposto ele acabou se generalizando e isso causou um grande problema para o setor produtivo, que se viu ainda mais sugado, e isso causou uma grande revolta do setor que é agroexportador, né, e isso é uma fonte de renda que faz parte da Argentina, já que ela também é uma exportadora de commodities, né,
Então, isso trouxe uma série de dificuldades para a economia argentina, que já vinha sofrendo com as medidas liberais do Maurício Macri, né? Então, essas foram algumas coisas que a gente pode abordar. E sem contar, né, pessoal, só para a gente fechar aqui a ideia dos outros vídeos que eu abordei aqui também, né, nós tivemos também um aumento do risco país, né, a níveis bastante significativos. E, por fim, tivemos uma queda brutal na renda da classe média, né, que basicamente foi o que levou o Macri à derrota, né, uma derrota, digamos, bastante contundente, né, de 15 pontos. Então, pelo menos aqui eu paro a recapitulação dos vídeos anteriores. E agora eu quero fazer uma atualização da crise. Bem, então, pessoal, nessa semana nós tivemos aí um aumento, né, para o Macri, para as pretensões dos macristas, né, do Cambiemos, né, foi um baque tanto, né, pessoal, a frente de todos, né, formada pela fórmula do Alberto Fernandes e da Cristina, acabou aí aumentando a vantagem para 20 pontos, né, de diferença para o Macri, então uma diferença bastante grande. Já se fala que é possível que o Macri vai ser de fato derrotado, né? As grandes mídias já estão dizendo isso na Argentina, então o cenário já é bastante conformista com relação a essa derrota do Macri, né? Mas como nem toda desgraça é pouca, né? Nós tivemos também, já que eu falei anteriormente sobre o risco país, né? O risco país aumentou ainda mais na Argentina. Nós tivemos aí um agravante, né, até com relação a isso, porque esses números eles se aproximam muito daqueles números da época da moratória de 2001 e 2002, né, que foi o período aí que compreendeu aquela brutal crise econômica na Argentina. Então, isso acabou pressionando ainda mais o câmbio, né, que por sua vez aumentou a inflação, né, que já chegou aí acima dos 50%, e a moeda, se nós formos contar, só para vocês terem uma ideia, o peso argentino, desde o início do ano até agora, já chegou a uma desvalorização de 53%. Então é um cenário bastante difícil que a Argentina vem vivendo, e a gente vemos aí uma troca na equipe, né? Mas nada parece apagar o incêndio que o Macri acabou criando, né? Por ele ter seguido essa ideologia que ele acreditava que ia funcionar num país da periferia do capitalismo. Mas, como eu disse para vocês, como nem toda desgraça é pouca, ainda tivemos a notícia aí da declaração de moratória da Argentina, o que traz aí um abalo fortíssimo para as instituições burguesas, como o FMI, né, que acaba muitas vezes receituando o que os países devem fazer, e isso acaba muitas vezes levando os países a crises ainda maiores, né? Isso a gente já vê por alguns estudos, por alguns economistas, como, por exemplo, o Paul Krugman, né, um desses que advoga contra essas políticas de austeridade que muitas vezes são implementadas aqui na América Latina. Mas, enfim, pessoal, deixando de lado essas divagações, né, então isso acabou afetando também a confiança dos argentinos, né, a confiança no Macri, ela diminuiu ainda mais a partir dessa declaração de moratória. E se não bastasse isso, né, pessoal, para tentar apagar o incêndio aí, a grande mídia tentou de alguma forma desconversar que ele foi só negociar, que não tem essa coisa de moratória. Só que como a coisa, na verdade, não se sustenta por muito tempo, como a versão, melhor dizendo, não se sustenta por muito tempo, acabou se chegando aí a uma conclusão que sim, que a Argentina vive uma crise dramática. Hoje 86% do PIB da Argentina está comprometido com a dívida, então é uma situação bastante delicada para um país que ainda é agroexportador e que vive toda essa situação bastante delicada no cenário macroeconômico, né? Então, pelo menos nessa parte que tange a economia, né, que eu acho que eu já abordei o que eu gostaria de falar.
Agora, quando a gente começa a falar das pessoas, né, pessoal, que é o que importa, que muitas vezes esses economistas que olham só para os números frios não se importam, né? Como eu falei para vocês, né? Hoje a pobreza, né, é uma coisa terrível na Argentina. Hoje um terço da população argentina vive na pobreza. A fome é uma realidade. Como eu disse para vocês anteriormente, o poder de compra diminuiu, as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao básico, aos serviços básicos do Estado, para que elas possam ter uma vida digna, né? A dignidade é uma coisa que não tem se falado, e muitos, e não só o mercado, mas até mesmo as pessoas, pelo cenário muito difícil que a Argentina se encontra, as pessoas não estão vendo perspectivas de melhoras, independente do governo que venha a vir, né? Então, nesse cenário, né, pessoal, já que eu toquei, né, nesse cenário, agora é a hora de a gente falar um pouquinho sobre Alberto Fernandes, né, que é o cara que deve ser aí o bombeiro para toda essa situação complicada, né? O Alberto Fernandes, nessa semana, tratou de conversar com os mercados, né? Ele também conversou um pouco mais com o Macri, porque ele precisa trazer um pouco mais de segurança, né, para a economia, para os investidores, né, já que ele faz parte da institucionalidade burguesa, então ele precisa ajustar com todas essas instituições, né, já que ele também tem esse acordo com o FMI que o Macri acabou assumindo, né, então são todas questões que ele precisa estar atento, né, para não perder a confiança. Nada fora do escopo do que eu já havia desenhado com alguns amigos que eu tenho conversado nas transmissões online aqui pelo YouTube e com alguns amigos pelas redes sociais. Bom, depois disso, né, pessoal, eu posso abordar aqui também a entrevista que eu acabei lendo nessa semana com um assessor econômico do Alberto Fernandes, que é o Guillermo Nielsen, né, que ele é um velho conhecido dos peronistas, né, ele trabalhou com o Nestor Kirchner, né, ele foi ministro da Fazenda do Nestor Kirchner, ele que fez toda a reestruturação da dívida, que fez todo aquele cenário que foi bastante positivo para a Argentina naquele período, claro que muito impulsionado por aquelas demandas de commodities, né, um cenário que infelizmente não é o que vem acontecendo agora, então é um desafio a mais para essa gestão da Fórmula FF, né, como também é conhecida. Bem, então basicamente eu dei uma olhada na, na entrevista dele, né? Na verdade eu li e pelo menos para mim, né, pessoal, ele ter escolhido um economista, digamos, ortodoxo, né, como ele se define, né, não me surpreendeu, foi outra escolha que acabou não me surpreendendo, pelo que eu acabei lendo, porque num cenário, como eu falei para vocês, em que precisa de confiança, que tu está dentro de uma certa institucionalidade liberal, que precisa salvar o capitalismo, né, que isso muitas vezes é o que importa, é salvar o capitalismo, então muitas vezes eles recorrem, até mesmo os progressistas acabam recorrendo a esses economistas que precisam salvar o capital. E o mercado financeiro também se importa com isso em primeiro lugar, em detrimento das pessoas. Então não me surpreendeu nada a escolha do assessor econômico que pode vir a ser o ministro da Fazenda. Nada confirmado que ele vai ser o ministro da Fazenda do Alberto Fernandes, mas é bem possível. Pois bem, então, né, já que eu fiz essa pequena introdução, eu gostaria de ressaltar alguns pontos com relação a essa entrevista que ele deu ao Valor Econômico, né? Bom, eu particularmente, só de falar ortodoxia, eu já dá um frio na espinha, sinceramente. Mas eu tenho que confessar para vocês que alguns pontos da entrevista eu achei bem interessantes por parte desse, desse assessor do Alberto Fernandes. Ele falou de fazer ajustes mais flexíveis, né? Esses são os pontos mais positivos. Ele diz que quer pactuar junto com as empresas, sindicatos, com os trabalhadores, né, com as empresas. Ele quer conversar com todo mundo para fazer ajustes de salário, ajustes sazonais que vão ser necessários. Ele também falou um pouco sobre aquela velha lenga-lenga, né, de liberal, de
de fazer aquele tripé macroeconômico, é bastante conhecido, né? Mas faz parte, né, da ideologia deles, né? Fazer o quê? Mas eu particularmente vi ele bastante empolgado de colocar um projeto para reexplorar o gás e o petróleo argentino, né, a partir do xisto. Ele até, inclusive, disse que ele acredita que é mais rápido este projeto para a Argentina do que para os Estados Unidos. Ele não chegou a dar muitas pistas, até o pessoal às vezes perguntava coisas um pouco mais além para ele, e ele simplesmente acabava desconversando às vezes, né? Então ele deixa aí um certo mistério sobre o que eles vão colocar. Mas a perspectiva que ele trabalha é justamente uma Argentina a partir daquela época, 2003, 2005, 2006, na época do Néstor Kirchner. Ele quer olhar a Argentina sob aquele paradigma e quer transformá-la naquele caso, né? Então, são alguns pontos interessantes que eu tenho visto. Eu também tenho visto que ele é um cara bastante entusiasta também da exportação. Inclusive, ele é um crítico das retenções, né, que foi aí o imposto que o Macri acabou colocando sobre o setor produtivo. Né? Então, são alguns pontos aí bem interessantes que eu acabei enxergando na entrevista dele, né? Mas também, né, pessoal, como nem tudo são flores, né, eu também tenho que abordar alguns aspectos negativos com relação a essa entrevista que eu diria que me preocupou um pouco. Bom, o primeiro ponto que eu achei preocupante foi justamente o fato de uma contradição no que ele disse, porque ele disse que ele se preocupava com as exportações, perfeito? E ele disse que manifestou um interesse com, quer dizer, manifestou interesse não, ele manifestou uma preocupação com as retenções. Porém, ele disse que ele não vai retirar as retenções. E aí, quando questionado, pô, mas tu disse que não gostou e tal, isso dificulta a exportação, que tu apoia, e aí, como é que vai ser? Eu digo, não, é que assim, o cenário ele não comporta essa retirada. Eu vou ter que deixar pelo menos por um tempo esse imposto para que a economia se reequilibre. Não é o ideal, mas eu vou ter que fazer. Só que eu vou fazer um pouco diferente do mar. Eu vou fazer para alguns setores. Eu não vou generalizar, porque senão isso vai trazer um colapso para a economia, e eu pretendo aos poucos ir retirando conforme alguns setores vão se recuperando e a economia vai respirando um pouco, né? Pelo menos essa foi a fala que ele utilizou. Eu achei um pouco contraditório, né? Já que ele criticou por parte do Macri, né? E parece que ele não está disposto, pelo menos momentaneamente, a abrir imposto dessa taxa que trouxe uma série de dificuldades para o setor agroexportador, né? Já que ele disse que ele era contrário a esse tipo de política, porque nenhum país cresce sem que haja exportação, embora ele esteja tomando essa medida. Mas é isso, pessoal. Bom, depois o outro ponto que me preocupou foi com relação ao acordo da União Europeia. Eu, sinceramente, fiquei um pouco preocupado porque ele se demonstrou favorável. E agora eu até gostaria de fazer aqui uma rápida leitura com vocês para que vocês vejam um pouquinho aqui do que ele falou sobre esse acordo, né? Para que nós possamos ter uma ideia mais clara, tá? Então, o que ele falou? Ele disse que a posição era favorável, né, e que ele disse que ele disse que, embora ele fosse favorável, ele disse que ele não conhecia bem o texto. Aí ele disse que não pôde estudar os detalhes do acordo, mas que ele já foi negociador agrícola em Bruxelas, Genebra, e e aí foi daí que ele começou com essa ideia do acordo com o Mercosul, né? Mas ele disse que é preciso ainda conversar bastante, ler o projeto, conhecer quais são as cláusulas, e ele disse que para que o acordo se firmasse seria necessário que que a Argentina tivesse uma política macroeconômica mais estável para que esse acordo fosse realizado, né?
mas ele disse que é preciso muito cuidado e ler nas suas minúcias para que o acordo seja selado e seja positivo para a Argentina e para o Brasil, né? Ele citou até algumas vezes o Brasil, algumas vezes, né? Mas, então é isso, pessoal. A gente tem visto aí um cenário bastante complicado, né? Como ele já falou, ele disse que vai ter que trabalhar de acordo com a realidade, né? A realidade que se impõe, né? É essa, né? O FMI, inclusive, ele falou, né? Que eles vão tentar flexibilizar e dar a maior liberdade possível para que eles possam fazer acordos, ajustes de termos, negociações. Eles querem negociar tudo que for possível negociar, né? Mas eles querem, claro, né? Conversar com a FMI para fazer um acordo que seja dentro da realidade financeira e que eles possam, né, de alguma forma, não romper com o FMI, né? Porque se romper com o FMI, vocês já sabem, né? O acesso a novos créditos, a confiança do país vai lá embaixo. E aí os investidores não vêm até os países para trazer mais investimento, mais grana, investimento direto, enfim, né? Tudo isso que vocês já conhecem, que faz parte de todo o ideário, né, liberal. Então é isso, pessoal. Esses são alguns desafios que se colocam aí para a Argentina. Achei que, embora eu tivesse algumas críticas com relação ao Guillermo Nielsen, que é o cara que pode ser aí o novo economista, o novo ministro da Fazenda, perdão, ele trouxe um cenário bastante realista, mas eu, como, né, já que é um economista ortodoxo, eu me dou o direito de pelo menos desconfiar do que ele vai fazer assim que ele assumir, né? Sabe como é que é, né, pessoal? O ortodoxo é sempre um risco. Então, eu continuo bastante pessimista com o cenário argentino, mas eu espero aí queimar a língua, né, pessoal? Porque o cenário que pinta aí, que o Macri está deixando, e eu não duvido, pessoal, sinceramente, que ele não deixou algumas medidas engatilhadas para dificultar ainda mais a recuperação, para que inviabilize de vez os peronistas. Sinceramente, pessoal, eu não duvido. Mas o fato, pessoal, é que a situação da Argentina é muito complicada. Mas, embora seja uma situação complicada, a Argentina vai ter que passar dessa, seja com o Alberto Fernandes e Cristina. E se eles não puderem, e acredito que eles não vão conseguir, pelo menos eles precisam encaminhar a Argentina para um novo paradigma, para que a Argentina possa futuramente, a longo prazo, poder, de alguma forma, respirar e sair das garras dessas instituições que servem ao império, né, pessoal, como a gente já sabe, né? É o caso dessas instituições multilaterais. Então, pessoal, essas são as minhas perspectivas para a Argentina, que vocês já sabem que não são lá muito positivas, mas eu espero que Alberto e Cristina consigam pelo menos amenizar um pouco a situação para esse povo que vem sofrendo bastante, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o teu curtir, comenta, não esquece de compartilhar, tá certo? E claro, né, pessoal, se vocês estão aqui, continue aqui. Vamos dar uma força para esse trabalho, para ele crescer a relevância aqui no YouTube, né? Então eu conto com vocês, né, para continuar aqui acompanhando nosso trabalho, certo? Até mais!